não existe. Isso não existe porque não havia momentos. Os momentos foram criados depois. É como dizer que havia um lugar antes de Deus criar o universo. Não havia lugar. Não havia lugar porque não havia espaço. Então essa criação, ela ocorre na eternidade. A partir do momento que Deus cria, é que passa a haver um tempo, passa a haver um espaço. E sem que houvesse ainda tempo ou espaço, é onde ocorre, onde ocorreu implicaria um passado, só faz sentido para a gente que está no tempo e no espaço. A geração de Deus Filho e a processão de Deus Espírito Santo. Resultado, o que a gente pode fazer? A gente pode e deve confessar ser uma só a essência e substância das três pessoas. Agora, nessa confissão da verdadeira e sempre eterna divindade, a gente também deve confessar que é preciso adorar não só a distinção das pessoas, mas também a unidade na essência e a unidade na trindade. Quando a gente diz que o Pai é a primeira pessoa, a gente não está dizendo que há um antes, o Pai vem antes, o Espírito Santo vem por último, não existe isso. O Pai é maior, o Filho é menor, não existe isso. Não tem essa diferença. Isso a gente não pode ter. Por quê? É o que a gente diz no credo, simul adorando. Juntos são adorados. Adoramos da mesma maneira. São adorados da mesma maneira. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. É um só Deus em três pessoas. O Pai é a primeira pessoa porque ele é um princípio sem princípio. Quer dizer, não se diz que o Pai seja gerado pelo Filho ou pelo Espírito. Não, ele é um princípio sem princípio. É a ele que se refere a filosofia, quando a filosofia nos ensina um modo de se provar a existência de Deus, dizendo que, por exemplo, toda mudança é causada por alguma coisa que mudou uma outra coisa. Então, a criança que cresceu, ela comeu essa comida, forneceu-lhe os meios. A criança que nasceu, o pai e a mãe se uniram no ato conjugal, geraram a criança. O pai da criança, o avô e a avó se uniram, por aí vai até Adão e Eva, e vai indo, e alguma hora a gente vai chegando na filosofia, se chama um motor imóvel. Aquele que causou um movimento, causou uma mudança, causou uma transformação, sem que essa transformação tenha sido causada nele por outro. Isso é o princípio sem princípio, isso é Deus Pai, isso é o motor imóvel. Agora, o Pai só se distingue do Filho e do Espírito Santo pela propriedade de Pai. Apesar de que, como a gente está tratando de coisas anteriores ao tempo, a gente deve sempre lembrar que não há um instante em que havia apenas o Pai, porque não há instantes antes da criação do tempo. E do Pai, o Filho foi gerado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Filho, ele vem do Pai. Não quer dizer que em algum momento tenha havido o Pai sem haver o Filho. Significa apenas que o Filho vem do Pai. Não há tempo, logo não há uma ordem, na verdade isso é a harmonia interna da Santíssima Trindade. É um mistério, Mas o que a gente sabe desse mistério? Do mesmo modo como a gente olhar uma montanha através de um vidro fosco, a gente pode dizer que há um pico maior aqui, há um pico menor ali, há uma área verde escuro que é a floresta aqui, uma área verde clara que é a pasto ali. A gente pode dizer que o Filho foi gerado do Pai. Como acontece esse grande mistério, a gente não sabe. Agora, se alguém diz, mas tem uma casa gigante, branca, monstruosa no alto do pico, a gente pode dizer, não, dá para ver, através desse vidro fosco, que não. Do mesmo jeito, alguém chega e diz,
Ah, então houve um momento em que havia só o pai. A gente pode dizer não. Então o pai é maior do que o filho. A gente pode dizer não. São coisas que a gente sabe porque nos foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então a gente sempre, para lembrar que Deus, é Pai, e sempre foi, desde antes de existir o tempo, e sempre será Deus e Pai, nunca foi só Deus sem ser Pai, nunca foi só Pai sem ser Deus, que a gente fala creio em Deus Pai, no creio. A gente não fala creio em Deus que é, vírgula, 2 pontos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não, a gente fala creio em Deus Pai. Para quê? Para que isso seja inculcado na gente, que a primeira pessoa da Santíssima Trindade sempre foi Deus, sempre foi Pai, ao mesmo tempo. Esse é o assunto mais profundo e o assunto mais difícil que existe na teologia. Por quê? Porque é o cerne, é o mistério de onde vêm todos os outros mistérios. E esse é o mistério trinitário, que deu mais confusão na história da igreja. Até hoje, a gente vê essa confusão acontecendo em muitos lugares. O que a gente deve lembrar, para que a gente mantenha a ortodoxia, para que a gente não vá falar besteira, que a gente deve lembrar o quê? Que existe 3 pessoas. Sim. 3 pessoas, um só Deus. Uma só substância. O que é uma substância? Substância é, como se diz, aquilo que uma coisa é. Não no sentido de um material de que essa coisa é feita, como no nosso uso cotidiano. Essa cadeira, por exemplo, a gente falando na linguagem usual, a gente pode dizer que essa cadeira é feita de uma substância polimérica, de uma matéria plástica. Mas, em filosofia, o sentido é outro da palavra substância. O sentido da palavra substância é aquele um ser. Ou seja, eu sou uma substância. Carlos é uma substância. O Jorge é outra substância. O Antônio é uma maricotinha. Cada um é uma substância. Por quê? Porque é um ser. Se eu como uma maçã e essa maçã vai vir, claro, diretamente para cá, essa maçã está passando a fazer parte da minha substância. O que não fizer parte da minha substância, eu dou descarga e ela vai embora. Ou seja, ela vai estar sendo transformada em mais Carlos e matéria que vai servir de adubo um dia. Então, quando a gente fala substância, a gente fala do que uma coisa é. A maçã deixou de ser maçã quando ela virou Carlos e matéria fecal. Agora, Deus não deixa de ser nada, porque Deus é ato puro. Deus não se transforma, não muda. Ele nunca deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Por quê? Porque ele é perfeito, ele não pode melhorar. Ele também não pode piorar. Então Deus é uma só substância, um só ser. Agora, são 3 as pessoas. Assim, a gente deve sempre tomar muito cuidado para a gente não começar a ficar tentando reduzir Deus a analogias. Todas as analogias que eu usei até agora e todas as analogias que eu poderia usar são falhas. Eu procurei, na medida do possível, sendo uma coisa de improviso, coisa e tal, eu procurei tentar mostrar a falha delas. Falando 3 copos d'água, os copos d'água são diferentes, além de distintos, por exemplo. Por quê? Porque são 3 substâncias diferentes. Substância copo d'água 1, substância copo d'água 2, substância copo d'água 3. Então eles são diferentes. O que não é o caso em Deus. Qualquer outra analogia que a gente vá fazer, ela vai ter sempre alguma falha. Por quê? Porque ela vai estar tratando de coisas criadas, que estão no tempo, que estão no espaço. Não há no tempo e no espaço, ou seja, não há, sem ser a única exceção de Deus, que é além do tempo e do espaço, não há um pai que seja
consubstancial ao Filho, que seja a mesma substância que o Filho. O Pai e o Filho são uma só coisa, isso não existe. Você pode ter um pai que é muito unido ao Filho, você pode ter um pai que ama muito o Filho, mas o Pai e o Filho serem uma só coisa não existe, fora de Deus. Só Deus Pai e Deus Filho são consubstanciais, têm a mesma substância, são uma só coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são 3 pessoas. Como? Mistério. O ponto é esse. É um mistério. A gente não tem como discernir, não tem como entender isso plenamente, só tem como adorar. E esperar, correspondendo à graça de Deus, agindo de acordo com os mandamentos, que um dia a gente tenha a visão beatífica, quando então nos vai ser dado a gente ver isso, perceber isso. Assim, a gente deve sempre rezar, pedir, para que nós um dia estejamos junto a Deus, dotados dessa visão beatífica, tendo essa visão que faz feliz, para que a gente possa entender isso. Então, como a gente começou hoje a falar desse mistério magnífico que é a Santíssima Trindade, nós vamos falar ainda depois sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando nós chegarmos nos devidos pontos do credo. Quer dizer, na próxima aula nós vamos já falar de Deus Todo-Poderoso, depois Deus Criador do céu e da terra, e depois nós vamos tratar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar a falar mais da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando nós chegarmos na parte de Deus Espírito Santo, vamos tratar mais da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora o que a gente teve foi o quê? Uma noção do mistério que é a Santíssima Trindade e uma noção de por que Deus é Pai. E a percepção de que aquele Deus a que se chega pela razão é Deus Pai. Aquele Deus, portanto, que as religiões naturais veem como criador de todos aqueles deusezinhos que na verdade não existem, é Deus Pai. E que Deus Pai é o princípio sem princípio. É aquele que não foi gerado. Ele não vem, a pessoa da Santíssima Trindade, que não vem de nenhuma outra pessoa da Santíssima Trindade. Quer dizer, ele é o princípio sem princípio. E isso é algo que a gente só vai ter como entender plenamente, sem ter que recorrer a uma analogia que vá sempre, forçosamente, ser falha. A gente só vai entender isso plenamente quando nós estivermos na visão beatífica, quando nós estivermos na presença face a face de Deus e o mistério trinitário estiver claro aos nossos olhos. Nesse momento a gente vai poder, por exemplo, entender a beleza que é, dentre todos esses títulos incríveis, magníficos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Rainha dos Céus e da Terra, mas ela também é filha de Deus Pai, esposa de Deus Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Ela é a pessoa mais perfeitamente inserida na Santíssima Trindade que se poderia imaginar. E isso é uma glória que consegue ser infinitamente maior do que ela ser a Rainha dos Céus e da Terra, por exemplo. E é algo cuja dimensão completa nós só vamos conseguir perceber quando nós estivermos na visão beatífica. Aí, isso vai ser perfeitamente compreendido. E é por isso que a gente deve sempre procurar rezar, procurar pedir a Deus, procurar corresponder às graças que Deus nos dá, viver em santidade, para que a gente possa um dia viver isso plenamente em união com a Santíssima Trindade, que nós agora vislumbramos como que através de um vidro fosco, através de um reflexo não tão nítido. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Na aula passada, a aula foi baseada na fé. Isso. Certo? Eu creio em Deus. Isso. Sobre o crer. Que ele vem de dentro da gente, certo? Essa transformação do ser humano em relação a Deus, ela